Muita gente acha que crédito e excedente de energia são as mesmas coisas. Mas acredite se quiser, esse erro já deu até problema na Lei 14.300. Você que trabalha com energia solar já deve ter ouvido alguém perguntar: eu consigo transferir os créditos de energia do meu sistema fotovoltaico para outra casa no meu nome? Sem pensar muito, talvez você já tenha respondido: sim, se as unidades forem da mesma titularidade e estiverem na mesma distribuidora, dá para transferir os créditos de energia sem problemas. Mas será que você respondeu certo? Esse tipo de pergunta parece simples, mas muito cuidado. Existe uma diferença técnica importante entre excedente de energia e crédito de energia, e essa confusão já causou muita dor de cabeça até no texto da própria Lei 14.300. Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho esse assunto. Bom, primeiro a gente precisa entender a diferença entre esses dois termos, e só depois você vai saber responder se está certo ou não. Primeiro, o excedente de energia elétrica, segundo a Resolução Normativa 1000 da ANEEL, é a diferença positiva entre a energia elétrica injetada e a energia elétrica consumida por unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída. Então calma que eu vou traduzir isso num exemplo bem simples para você. Imagine que num determinado mês um sistema fotovoltaico injetou 1000 kWh na rede e a casa consumiu 600 kWh, por exemplo. Qual é o excedente de energia elétrica neste caso? Será 1000 kWh menos 600 kWh, ou seja, 400 kWh. Esse excedente de 400 kWh pode ser enviado para duas unidades consumidoras, podendo ser uma casa, um apartamento, um sítio, ou seja, tanto faz, mas precisa estar no mesmo nome e ser atendido pela mesma concessionária de energia. Todas elas precisam ser atendidas pela mesma concessionária de energia. Agora, guarda essa informação que vamos definir o que é o crédito de energia elétrica, que nada mais é do que o excedente de energia elétrica não utilizado pela unidade consumidora no ciclo de faturamento em que ele foi injetado. Aí, se eu injetei essa energia e não foi usado naquele ciclo de faturamento, aí esse excedente vira crédito de energia. Então, voltando para o nosso exemplo, se eu não tiver uma outra unidade consumidora no nome do cliente para enviar esse excedente de 400 kWh no mesmo ciclo de faturamento, ou seja, no mês em que ele foi gerado, ele aí sim vai virar um crédito de energia. E aí, como regra, não dá para você mandar esse crédito para outro lugar. A opção é usar esse crédito nessa mesma conta dentro de um prazo de 60 meses. Tem até uma exceção para essa regra, que fica por conta dos casos da troca de titularidade ou encerramento do contrato da unidade consumidora. Nessas situações, os créditos podem sim ser realocados para outras unidades consumidoras, só que aí já não é um processo tão simples. Então você pegou essa ideia? O excedente é o que sobra no mês e o crédito é o excedente que não foi utilizado naquele mês e vai ficar acumulado para os próximos meses. Agora que você já sabe disso, volta aí comigo lá na pergunta inicial para a gente analisar com calma essa situação. Dá para transferir os créditos de energia para outra casa no meu nome? A resposta é: depende do que a pessoa está chamando de crédito. Tem muita gente que usa esse termo para tudo, sem nem saber o que é realmente, qual que é o significado desse termo. E é justamente por isso que você precisa entender essa diferença, porque dependendo da interpretação, você pode acabar respondendo errado e até passar uma informação incompleta ou equivocada para o seu cliente. Então o primeiro passo é entender do que exatamente a pessoa está falando. Se for sobre instalar o sistema em uma casa e enviar a energia excedente para abater o consumo de uma outra unidade consumidora, para compensar esse consumo de uma outra unidade consumidora no nome dela, aí sim é possível. Agora, se ela está falando daquele crédito que já está acumulado na conta de energia dela dos meses anteriores, aí a história muda. Esse tipo de crédito não pode mais ser transferido livremente. E o mais impressionante é que essa confusão entre excedente e crédito de energia, ela não acontece só com clientes ou integradores. E se eu disser que até o texto da Lei 14.300 usou o termo errado e bagunçou tudo isso ainda mais, inclusive foi a partir disso que essa distinção entre os dois termos ganhou bastante destaque. Por regra, o sistema de compensação de energia aqui no Brasil sempre funcionou assim: os créditos acumulados não podem ser transferidos entre unidades consumidoras, mas a Lei 14.300 veio com a intenção de mudar isso. A ideia era justamente permitir que esses créditos acumulados pudessem ser realocados para outras unidades do mesmo titular. Só que teve um detalhe: no texto a lei usou a palavra excedente e não crédito de energia. Com isso, a ANEEL entendeu que nada mudou, porque o excedente já podia ser compensado entre outras unidades, ou seja, mesmo antes da lei. Então, nesse caso aí, o termo errado fez tudo continuar como era antes. Baita sacanagem, né? Seria excelente essa opção para o consumidor. A boa notícia é que ainda há esperança de vermos essa flexibilização no futuro, porque existe o projeto de lei
624, que busca corrigir esse ponto no texto da Lei 14.300. Enquanto isso, seguimos com os créditos acumulados limitados às mesmas unidades consumidoras. Agora, se quiser entender 4 maneiras diferentes de usar a energia solar, eu separei um vídeo aqui no canal para você assistir. É só você clicar aqui, ó, do lado para você conferir. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.